Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, programa voltado para você na divulgação do Espiritismo e o estudo da aplicação dos seus princípios aos temas da vida. Ante os Novos Tempos tem o objetivo de construir para todos nós essa nossa caminhada rumo à Era do Espírito e o mundo de regeneração. Seja bem-vindo ao nosso programa e vamos iniciar com você através das perguntas e respostas que nos são enviadas. Vamos então começar essa caminhada para um mundo muito melhor com o Espiritismo? Perguntando e aprendendo. Bem, nas perguntas e respostas de hoje, nós temos a participação de vários telespectadores de várias partes aqui do Brasil e você também pode participar. Basta enviar a sua pergunta ou mesmo fazer o seu comentário sobre o programa através do canal Orientação Espírita no YouTube ou então através do Telegram ou WhatsApp, está aí já na sua tela, para que você possa fazer sua participação. Não esqueça, envie sua pergunta, envie seu comentário. Faça como fez o Sérgio. Sérgio é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ele pergunta: qual é o pensamento espírita sobre os demônios e sua intervenção sobre os homens? Bem, o Espiritismo considera que o demônio, como ele é pintado por diversas doutrinas religiosas, como aquele ser totalmente voltado ao mal, de chifres na cabeça, tridente na mão, sempre com uma vestimenta vermelha, que esse ser, para o Espiritismo, não existe. Ainda mais quando algumas doutrinas colocam que ele foi criado por Deus apenas e tão somente para fazer o mal a nós, os seres humanos. O Espiritismo acredita que todos nós fomos criados simples e ignorantes,
dotados de todo o potencial divino para desenvolver até chegarmos à condição de espírito perfeito. Que Deus, na sua sabedoria, sendo totalmente justo, ele não poderia ter criado nem seres já designados diretamente para o bem, nem seres criados e designados diretamente para o mal. Todos nós estamos fazendo o nosso progresso. Alguns já chegaram a uma escala espiritual maior e, portanto, são espíritos já totalmente voltados para o campo do bem. Outros ainda estão nos seus degraus inferiores da sua escalada e, inclusive, se comprazendo ainda com a realização do mal. Todos nós somos espíritos. Então, não existe a figura nem dos demônios voltados para o mal, nem dos anjos criados já bons e perfeitos. Todos nós somos espíritos, vamos então evoluindo, está lá conforme na escala espírita, no item número 100 de O Livro dos Espíritos, e vamos chegar então ao estado de perfeição. Então, nessa acepção desse demônio, não, o Espiritismo não acredita. O que o Espiritismo nos coloca é a existência de espíritos moralmente inferiores e que ainda se comprazem no mal, que não entendem o funcionamento da lei divina e não querem a nossa felicidade. Mas mesmo esses espíritos, por mais tempo que estacionem nessa situação, eles serão levados pela lei divina, através da reencarnação, a terem novas oportunidades existenciais e vão paulatinamente aprender o quanto é muito melhor amar o próximo, perdoar as ofensas e fazer o bem. Então essa é a consideração que o Espiritismo tem sobre os demônios e que Allan Kardec, o nosso codificador, bem estudou na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Vale a pena ir lá no capítulo 10 e estudar essa visão que o Espiritismo possui sobre esses chamados demônios, que nada mais são do que nossos irmãos, espíritos ainda em estado de inferioridade, de imperfeição moral, mas que também chegarão, como nós vamos chegar, à perfeição. Portanto, o demônio de chifres, capa vermelha, tridente na mão e que foi designado por Deus para fazer o mal sobre os homens, esse demônio, o Espiritismo considera que ele não existe. Isso é uma invenção humana. Todos somos espíritos, encarnados e desencarnados, e todos chegaremos à perfeição. Muito bem, recebemos aqui também a pergunta da Denise. A Denise é lá da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela pergunta: quando vai acontecer o fim do mundo? O que dizem os espíritos a respeito? Denise, para o Espiritismo, o fim do mundo, ou seja, do planeta Terra e sua humanidade, vai se dar quando o ciclo material evolutivo do planeta chegar a seu fim. Segundo a nossa ciência atual, são dados atuais, o planeta Terra tem condições de sobrevida pelo menos por uns 5 bilhões de anos. E são dados científicos. E o Espiritismo é uma ciência, não é achismo. Então, o que podemos afirmar é que se o planeta Terra pode ainda sobreexistir por um período tão longo de tempo, isso quer dizer que teremos vida no planeta durante todo esse tempo. Por isso, os espíritos bons, os espíritos superiores, jamais colocam datas para os acontecimentos da humanidade.
E nós temos que entender que a evolução é um processo, e processo esse que passa por períodos. O processo de transformação do nosso planeta, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, ele já vem acontecendo basicamente desde o século XIX e vai se estender por este século XXI. E nós não temos como datar isso. Qualquer data que um espírito venha nos dar em relação à transformação planetária, fim de mundo, seja lá o que for, nós temos que rejeitar. Porque a lei divina consagra a nossa liberdade, o uso do nosso livre-arbítrio. Então nós somos construtores de nós mesmos e da própria humanidade, sempre de acordo com a lei divina. Nós espíritas respeitamos profundamente todas as doutrinas, todas as pessoas que anunciam aí um fim de mundo, um apocalipse. Se bem que apocalipse não significa fim de mundo, nem cataclismo. Apocalipse significa revelação. Mas nós espíritas não levamos em consideração essas profecias de fim de mundo. Aliás, tantas que já aconteceram, tantas datas que já foram marcadas, e não se viu, em verdade, nada fora do comum acontecer. Então, não nos preocupemos com fim de mundo. Preocupemos-nos, sim, em trabalhar pela nossa transformação moral e a transformação moral da humanidade, que o Espiritismo veio desenvolver, auxiliar a todos nós para alcançarmos essa grande finalidade. Continuando o nosso programa, agora nós trazemos a pergunta da Cristina, que é da cidade de São Paulo, capital. Fazendo tratamento espiritual no centro espírita, em quanto tempo começo a sentir melhora do meu estado de saúde? Essa é uma pergunta que muitas pessoas que frequentam, que adentram ao centro espírita, à procura do passe, do chamado tratamento espiritual, fazem. Em quanto tempo eu vou sentir a melhora da minha saúde orgânica? É uma pergunta lícita, natural, a mesma que vamos fazer ao médico ao iniciar um tratamento. Mas assim como o médico não pode sacramentar um tempo, ou seja, ele não pode dizer para você em 30 dias, em 2 meses, em 3 meses você estará totalmente bom e não vai mais precisar de medicamento nenhum, de mais nada. No Espiritismo é a mesma coisa. Não temos como dizer quanto tempo vai durar o tratamento espiritual, em quanto tempo as melhoras já serão observadas. Primeiro, porque é caso a caso. Segundo, porque essa informação sobre o tratamento espiritual não nos pertence, e sim aos espíritos benfeitores que estão à frente dessa ação medicamentosa, fluídica, energética ao paciente. E na questão espiritual, não se leva em conta apenas o mal orgânico, mas se leva em conta também o comportamento moral do paciente, os pensamentos que ele produz, lembrando que pensamento é energia e essa energia atinge o corpo orgânico. É levado também em consideração o passado, ou seja, a ficha reencarnatória do paciente. Muitas vezes, o mal orgânico faz parte de uma expiação e, portanto, ele só pode ser aliviado, mas não retirado da pessoa. Existem, como estamos vendo aqui, várias circunstâncias que têm que ser levadas em consideração. Por isso que não falamos em cura espiritual, e sim em tratamento espiritual, que pode ser
de curto tempo, mas também de longo tempo. Cada caso, portanto, é um caso e não está na nossa competência, enquanto espíritas, médiuns, passistas, dizer ao paciente em quanto tempo ele vai ficar bom, porque nós nem sabemos se de fato ele poderá ficar bom, mas temos a certeza que, seja qual for o quadro do paciente, ele receberá todo o auxílio espiritual possível para o seu melhoramento. Mas isso também vai depender muito dos esforços que ele faça, dentro da sua força de vontade, para se melhorar, contribuindo assim com as equipes espirituais benfeitoras, médicas, que estão trabalhando no tratamento espiritual. Então, não há prazo, não há data para se colocar para um tratamento espiritual. Que aquele que procurar o tratamento no centro espírita, acione a sua fé, acione o seu amor, sua confiança nos espíritos e em Deus. E com resignação, essa força de vontade, perseverança e paciência, siga as instruções e faça então o tratamento espiritual no tempo que for preciso, e lembrando que cada um terá o seu tempo. Pois bem, nós recebemos agora da cidade do Rio de Janeiro a pergunta enviada pela Alice, que é a seguinte: os espíritas não deveriam formar um partido político espírita para influenciar positivamente nosso governo, visando a pátria do Evangelho? Pergunta realmente importante, ainda mais em tempos de muita agitação política, como temos assistido nos últimos anos no nosso Brasil. Bem, vamos aqui esclarecer que a pessoa adepta do espiritismo, ou seja, o espírita, tem todo o direito de exercer a sua cidadania. E exercendo a sua cidadania, não apenas através do voto, da escolha do candidato da sua preferência. Nesse exercício da cidadania, o espírita também pode se candidatar a um cargo, seja no legislativo, seja no executivo, tanto nas esferas municipal, estadual e federal. Não há nada que impeça o espírita de fazer essa participação. Agora, é preciso entender que, para isso, o espírita, essa pessoa, terá que se filiar a um partido político, porque no atual sistema eleitoral brasileiro, nós só podemos ser candidatos a cargos públicos do legislativo ou do executivo se filiados e lançados por um partido político. Então, o espírita, dentro da sua ética, dentro da honestidade que ele sempre deve representar, sendo um ser mais espiritualizado, ele deve saber escolher esse partido político, bem estudando o seu estatuto, as suas diretrizes, a sua história, para poder realmente se filiar. Em fazendo isso, claro que ele pode se candidatar. Agora, o espírita deve evitar de fazer qualquer tipo de campanha eleitoral dentro do movimento espírita, dentro do centro espírita. Porque se ele quer ser eleito, ele precisa conquistar os votos da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado. Num trabalho que não tem nada a ver com o espiritismo, e muito menos com o centro espírita, porque o centro espírita é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e também sem nenhum tipo
de filiação partidária ou discussões de ordem política dentro das suas dependências e das suas atividades. Isso está na lei e normalmente no próprio estatuto que constitui o Centro Espírita. Tivemos a oportunidade de conhecer o deputado federal Freitas Nobre, já desencarnado, e que foi deputado federal durante várias legislaturas, ele que trabalhou nas décadas de 1970 e 1980 pela redemocratização do nosso Brasil, e certa vez, em São Paulo, capital, quando estávamos presentes no Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, Freitas Nobre compareceu ao Congresso na condição de espírita para fazer uma das exposições. A imprensa, sabendo disso, e estávamos já num período, queria entrar num período eleitoral, a imprensa compareceu ao Congresso para entrevistá-lo. Eu acompanhei a entrevista. E o jornalista perguntou justamente isso. Bem, o senhor está aqui nesse congresso espírita, e como espírita, o senhor deve considerar que deve ter uma reeleição garantida, porque o senhor vai, obviamente, ganhar o voto dos espíritas. Então, Freitas Nobre deu a seguinte resposta: absolutamente não. Nunca fiz e jamais farei campanha política eleitoral utilizando o movimento espírita. Eu estou aqui neste congresso apenas e tão somente na condição de espírita e jornalista. Não vim aqui para distribuir santinhos, bótons, e nem pedir aos meus amigos e amigas espíritas que aqui estão nesse congresso que votem em mim. O espírita é livre para escolher o seu candidato. Se eles acharem que devem confiar em mim, na minha plataforma política, no trabalho que venho exercendo, ele, de livre e espontânea vontade, dará o voto para mim. Senão, ele vai escolher um outro candidato. E faço isso porque isso eu aprendi com o Espiritismo. Não misturar a religião com a política e ainda mais a política partidária. Então nós podemos ter pessoas espíritas, por exemplo, no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Mas esses que chegarem lá devem entender que não devem, de jeito nenhum, propor a formulação de um partido espírita ou de uma bancada espírita. Porque nós não podemos cometer o erro já cometido por outras doutrinas de utilizarem a política a benefício próprio. O espírita não pode fazer isso de jeito nenhum, porque seria uma conduta antiética, uma conduta contrária aos princípios do Espiritismo. Claro que ele, em se encontrando lá no Legislativo ou em algum cargo no Executivo, como espírita, que é, em sendo um verdadeiro espírita, ele vai demonstrar isso através do seu reto comportamento, ou seja, um comportamento moral, ético, honesto, incorruptível, com pensamento sempre no bem coletivo. É isso que se pede ao espírita que alcance, então, um cargo, seja lá no Legislativo, seja no Executivo. Não temos como pensar em partido espírita ou bancada espírita a nível político, porque isso contradiz os princípios que formam o Espiritismo. Muito bem,
Vamos à última pergunta da edição aqui do nosso programa, e vem agora lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E quem formulou a pergunta é a Fátima. Diante de uma doença incurável, com a pessoa em estado terminal de sua vida, realizar a eutanásia não é contribuir para a cessação do sofrimento? Bem, o Espiritismo, na sua campanha em defesa da vida, é contrário à eutanásia, por vários motivos. O primeiro deles é que, quando olhamos o sofrimento da pessoa que está acamada e que está num estado terminal, nós estamos olhando para o sofrimento orgânico, do corpo. Mas esse ser humano não é o corpo, ele é o espírito ou alma. E que, muitas vezes, como espírito, não sofre. Então nós temos que separar uma coisa da outra. E também, muitas vezes, nós queremos tomar a decisão da eutanásia não tanto por causa da condição do nosso ente querido que ali está acamado, mas porque nós é que estamos sofrendo, porque temos que mudar a nossa rotina, os cuidados, as visitas, o acompanhamento. E muitas vezes a família quer, infelizmente, se livrar desse encargo, levando então os médicos a fazerem a eutanásia, a desligar os aparelhos para acabar logo com essa situação. Muito cuidado, porque a vida pertence a Deus e não a nós. Portanto, somente Deus sabe o momento da nossa desencarnação. E somente Deus sabe do porquê a pessoa está passando por toda aquela situação, às vezes levando meses, anos, em estado muito crítico, às vezes em coma, mas sem desencarnar. Nós precisamos ter a devida paciência. 1 segundo de vida para o espírito pode representar 1 milênio de avanço moral e espiritual. Porque se esse espírito tem a consciência culpada por coisas que realizou durante esta existência, se antes do último suspiro ele fizer consigo mesmo uma tomada de consciência, bater o remorso, o arrependimento, e ele pedir perdão a Deus, ele estará desencarnando numa condição muito melhor. Ah, mas ele não teve tempo de acionar esse arrependimento, esse remorso, para iniciar uma reparação do mal que ele fez aqui na Terra. Isso é verdade. Mas acontece que ele leva isso para o mundo espiritual. E essa é a mensagem do Espiritismo. A vida futura, a vida que continua. E ele, então, no mundo espiritual, vai poder se regenerar e já iniciar a reparação dos males que, porventura, tenha cometido. E na próxima encarnação, ele já verá muito melhor. Então, se cometermos a eutanásia, nós poderemos estar tirando a esse espírito a oportunidade do remorso e do arrependimento, de se entregar a Deus, evitando então males maiores no mundo espiritual e para a próxima encarnação. Por isso, então, nós espíritas nos posicionamos contra a eutanásia. E também porque não sabemos se de fato é chegado o momento da desencarnação. A literatura médica está farta de exemplos em que a equipe médica considerou que não havia mais nada a fazer
e que ali existia apenas uma vida orgânica fictícia, mantida pela aparelhagem. E ela então chegou à conclusão que não havia mais nada a fazer e que era preciso desligar os aparelhos. E assim, em conjunto com a família, toma-se essa decisão. E a aparelhagem então é desligada e aguarda-se a morte final, o encerramento da vida. Só que, para a surpresa dos médicos, quantos e quantos pacientes, mundo afora, sobreviveram. E quantos, para a surpresa maior ainda da medicina, retomaram sua vida normal sem sequelas, apesar do longo estado de coma, paradas cardíacas e assim por diante. É que a vida pertence a Deus. E nós não sabemos. Será que aquele espírito não tem que continuar? Como nós não sabemos, nós precisamos aguardar. Aguardar que a vida se cumpra. Que aconteça, então, a desencarnação de forma natural. Esse é o ideal. Claro que é um momento crítico, difícil para se tomar uma decisão, mas que a família priorize a luta pela vida e entregar a Deus. Confiemos em Deus e sigamos sempre em frente, vivendo, porque é isso que Deus quer de nós. Então, eutanásia para o espiritismo, nunca, jamais, mas respeitar sempre a vida, respeitar o desígnio divino, porque Deus é que sabe de nós. Muito bem, essas foram as perguntas da edição de hoje de Ante os Novos Tempos. E você pode participar. Envie sua pergunta. Faça isso através do canal Orientação Espírita no YouTube, ou então através do Telegram e do WhatsApp, já estão aí na sua tela, para que você possa então realizar a sua participação. E quem sabe ter a sua pergunta respondida em próxima edição do nosso programa. Então, estou aqui aguardando. Não deixe de participar do nosso programa. Poesia Espírita. Hoje, no nosso momento poético, vamos trazer um espírito que normalmente escreve tanto poesias quanto crônicas de uma forma bem delicada, afetuosa, tocando o nosso coração. É uma personagem bastante conhecida dentro do movimento espírita, que é a nossa Meimei. Meimei, na verdade, é um apelido, porque o nome real é Irma de Castro Rocha, que viveu de 1922 a 1946. Meimei é um apelido carinhoso em chinês, que significa a noiva bem amada ou muito amada. É um apelido esse que foi dado pelo seu esposo. Pois bem, Meimei tem crônicas e poesias espalhados pela obra mediúnica do nosso querido Chico Xavier. Mas há um livro que é de autoria da Meimei, que é o livro Amizade. Desse livro, psicografado pelo Chico Xavier, é que nós vamos trazer a poesia de hoje, que tem por título Petição. É uma poesia oração da nossa Meimei. Vamos então a essa poesia. Senhor, admiro-te a presença em cada criatura
que me cruza o caminho. Escuto-te as manifestações quando alguém usa o verbo na ponderação da madureza ou na simplicidade da criança. Percebo-te na cultura dos que ensinam e na inteligência dos que aprendem. Sinto-te o maravilhoso amor pulsando em cada coração. Enterneço-me em te observando o devotamento de todos aqueles que se fazem pais e mães no mundo. Entretanto, além de tudo isso, reconheço-te a voz quando me chamas naqueles que sofrem. Fito-te nos enfermos e nos tristes que me estendem os braços, rogando-me auxílio em teu nome. Conheço-te as lágrimas com que me falas de proteção no semblante das mães relegadas ao abandono. Entendo-te no olhar ansioso dos irmãos em desajuste. Compreendo-te nas requisições de carinho das crianças atiradas à via pública. E sei quanto procuras por mim naqueles que se desequilibram nas sombras da ignorância ou nas labaredas da delinquência. Agradeço-te a felicidade de identificar-te nos companheiros da experiência. No entanto, venho rogar-te a coragem de ser útil para que eu saiba responder teu chamado junto dos que choram. Senhor, eu estou aqui. Eis então o poema oração com o título Petição, que faz parte do capítulo 28 do livro Amizade, da nossa querida Meimei, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim, nós preparamos com Meimei para entrarmos na nossa reflexão, porque agora é a hora de ficarmos com Para Viver Melhor. O desespero nunca foi bom conselheiro, e o suicídio, retirar-se da vida, nunca foi solução. Lembre-se que tudo passa, menos a misericórdia divina. E nada do que nos acontece é por acaso, tudo tem a sua justa razão. Saber sofrer com a dor é realizar importante aprendizado para a vida. E como a vida continua depois da morte, pois somos almas imortais, estaremos, pelo suicídio, apenas transferindo de lugar os problemas a resolver, com o agravante de termos que responder por esse ato contra a lei divina. Assim, não pense em atentar contra sua vida. Confie em Deus e prossiga sempre em frente. Entendendo com o Espiritismo. O comentário de hoje é ligado a você que é jovem, você que está aí na pré-adolescência, na adolescência ou na juventude. Porque vamos refletir sobre o valor da vida, pedindo para que você pare para pensar conosco, à luz do Espiritismo. Quem sou? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Pense sobre essas coisas, porque isso é muito importante para que você seja alguém na vida. Hoje, com tantos apelos à nossa volta, apelos
tecnológicos, digitais, apelos ligados às sensações, às emoções. É preciso ter sensibilidade e senso moral para saber escolher o que é bom para si e para os outros. Lembrando o ensino de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Espiritismo corrobora esse ensino de Paulo. Sim, em princípio, tudo me é lícito, ou seja, através do uso do meu livre-arbítrio, eu posso fazer as escolhas que eu bem entender. É verdade. Mas é preciso lembrar que a lei divina cobra as nossas responsabilidades pelas consequências das escolhas que fizemos. Mas Paulo de Tarso fez um complemento. Se tudo me é lícito, nem tudo me convém. Porque determinadas coisas vão me prejudicar, e muito, tanto a minha saúde orgânica quanto a minha saúde psíquica. Entre essas coisas, vamos aqui destacar as drogas. Todas elas. Não existe droga leve, droga lícita, droga pesada. São drogas. E as drogas levam não apenas à dependência, mas à degradação física, moral, psíquica e também à morte. Desencarnar por causa do uso compulsivo de drogas é se arrojar ao mundo espiritual em condição deplorável. E é estar nas mãos de espíritos inferiores, vampirizadores das nossas forças. O que já acontece aqui, estando em vida. Então, não desperdice a sua existência, esta sua encarnação, porque todos nós estamos aqui na Terra para dar continuidade ao aprendizado do amor ao próximo. Todos nós estamos aqui encarnados para continuar o nosso progresso intelectual e moral rumo à perfeição. A vida está difícil, o ambiente familiar não é dos melhores, não importa. Porque acionando a força de vontade, todos nós podemos nos superar e podemos construir um amanhã muito melhor. Então, se você está na juventude, pense nisso. Agora, se você está na madureza, se você é pai, é mãe, lembre-se da missão de amparar, orientar e corrigir os filhos, de dar a eles expectativas de vida mais espiritualistas, mais espiritualizadas, com ideais mais nobres e superiores. Hoje estamos assistindo muitos jovens, adolescentes, tão ligados ao mundo digital que não sabem mais conviver com os outros. Vivem horas a fio, trancafiados no quarto, em algum canto da casa, desenvolvendo games, participando de redes sociais e assim por diante. Mas a vida humana não é simplesmente o lado digital. E mesmo no digital, nem tudo convém. Então precisamos tomar muito cuidado, porque hoje em dia nós já temos a dependência do digital, a dependência do celular. Nós temos que ser seres dependentes do amor ao próximo. A fase da juventude é uma fase bela para ter aprendizados. E sem pressa. Não há necessidade de correr,
de querer experimentar todas as coisas. E muito cuidado com a ilusão da satisfação das sensações nas baladas, nas bebidas alcoólicas, na sexualidade totalmente aberta, sem equilíbrio, porque isso depois vai nos trazer um desgaste emocional, psíquico, orgânico muito grande. Há um compositor brasileiro da chamada velha guarda, Lupicínio Rodrigues, que ficou muito conhecido por músicas que se tornaram famosas na voz de ídolos da música brasileira nas décadas de 1940, 1950, até 1960, em que ele exaltava nas suas composições a dor de cotovelo, as perdas amorosas, as separações e assim por diante. No final da sua vida, Lupicínio Rodrigues, já bastante adoentado, e ele que havia sido um boêmio inveterado, ele então compôs a sua última música, que tem por título Esses Moços, Pobres Moços. E ele diz assim: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. E aí ele continua na música, relatando que ele, na verdade, se arrependia muito de todos os excessos que havia cometido na juventude e que não levaram ele para a felicidade, nem para a paz de consciência, nem para a construção de uma existência mais equilibrada, nada disso. Pelo contrário, agora alquebrado, doente, ele então compôs um hino para chamar a atenção da juventude. Então calma, pense bem, não se entregue às emoções, às frustrações, às sensações. O sim e o não fazem parte da vida e que na juventude tenha-se calma para construir a existência e pode perdurar até os 80, até os 90 anos, até os 100 anos, porque nós não sabemos. E diga um não às drogas. Mude de vida. Não se deixe levar. Porque a droga é uma droga para nós. Tanto a nível orgânico, da saúde, quanto a nível psíquico, que é a saúde mental, e também a saúde espiritual. E nas drogas, nós adentramos ao perigoso jogo da obsessão espiritual, desses espíritos que desencarnam, ainda levando vícios enormes para o mundo espiritual, e que não tendo esses se comprazer no mundo espiritual, porque lá não existe a droga, não existe a bebida alcoólica, ele então vai vampirizar os encarnados para poder então absorver a energia das drogas. Então está instalado um processo obsessivo e às vezes de longo curso e de difícil solução. Portanto, à luz do Espiritismo, diga não às drogas e diga sim à vida. E todos nós tenhamos uma vida mais saudável, mais plena, com ideais mais nobres, com convivência com os outros seres humanos na construção do bem. Portanto, jovem, não se deixe levar por essas ilusões da existência terrena, que se dão euforia, alegria e boas sensações no primeiro momento, depois só vão trazer frustração, tristeza, aborrecimentos e males sem conta para a vida. Chegamos então agora ao final de mais um programa Ante os Novos Tempos, agradecendo pela sua participação, por você que está aqui nos acompanhando
e que possamos, com o Espiritismo, renovarmos a nossa vida, pegarmos o caminho do bem, do amor ao próximo, da paz, construindo a era do Espírito, para que mais cedo do que possamos imaginar, tenhamos aqui na Terra o mundo de regeneração, o bem predominando sobre o mal. Receba o meu abraço, paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade, as revelações dos Espíritos, a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.